Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui com esse casal maravilhoso e eles estão aqui por um motivo muito especial. Pois bem, você já deve ter visto aí que nós estamos aqui para falar do projeto Quebrando o Silêncio. Esse projeto surge nos anos 2002, aonde a Igreja Adventista pensa que as pessoas devem quebrar o silêncio contra a violência, porque a Igreja Adventista é totalmente contra a violência. Pois bem, nós temos um material incrível e o nosso primeiro material é este, que é a revista de adultos. Ele está falando aqui sobre a violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança. É muito legal essa revista. E se você quiser essa revista, você pode escrever aí no chat: eu quero a revista Quebrando o Silêncio, que a gente vai estar separando para você e vai dar um jeitinho de entregar para você, para chegar essa revista até você. Mas nós também temos esta aqui, que é dos adolescentes e jovens. Ela é super legal, ela tem uma história em quadrinhos, onde conta ali um pouquinho sobre violência, uma conversa com uma psicóloga, é bem legal. E nós temos essa aqui, da criança, que é do nosso amiguinho, que está falando sobre respeito, como respeitar o nosso amigo, os nossos pais, é bem legal. Então, se você quer receber esse kit aí na sua casa, comenta aí, deixa aí o seu comentário, que a gente vai guardar para você. Tá bom? Mas eu vou apresentar aqui esse casal, que eu já elogiei eles, mas eu não apresentei eles. Pois bem, hoje a gente está falando sobre o assunto de família e nada mais justo que trazer uma família. Só faltou o filho, né? Mas o filho está um pouquinho longe. Mas bem, vamos começar pelas moças. Me conte qual é o seu nome, da onde você vem. Conta aí pra mim. Eu me chamo Silvânia, eu sou natural de Goiás, mas passei a maior parte da minha vida vivendo em São Paulo, onde tive o privilégio de conhecer o meu companheiro, meu esposo. E estamos aqui no Rio Grande do Sul há 2 anos, acreditamos na condução divina da nossa vida, né? Eu trabalho com saúde, sou médica, especialista em família, e é um prazer enorme estar aqui com vocês para termos essa conversa tão importante, né, que é esse assunto de família. Exatamente, nós vamos falar sobre família. Mas então, e esse moço aqui do meu lado? Para mim também é um prazer inenarrável, né, poder estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar por aqui em Cruz Alta, né? Estamos vivendo agora no Rio Grande do Sul uma experiência diferente, né, para mim assim. Eu sou do Paraná, né? Não sou gato do Ipanema, mas sou bicho do Paraná, né? Sou do Sul também, né? O Paraná é Sul, faz Sim. Parte aí do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas realmente eu não estava assim preparado para sentir o frio que a gente sente aqui. Que frio dessa semana, né? Dessa semana aí, aqui no Rio Grande do Sul. Então, meu nome é Daniel de Carvalho Esteves, eu sou médico também, minha especialidade, trabalho mais com prevenção, né, promoção de saúde. E é um prazer estar aqui com vocês e poder participar dessa conversa maravilhosa aqui, aprender com vocês também. Então, hoje a nossa conversa vai ser super legal. E pra gente conversar esse diálogo, essa conversa, eu queria saber um pouquinho de vocês. Como é que foi, como que vocês se conheceram? Como foi a primeira vez que vocês se viram? Como é que foi essa história? Olha, eu sempre deixo as mulheres falarem primeiro, né? Mas eu gosto de falar essa história, sabe? Eu tive a oportunidade de ir para São Paulo com pouca idade, assim, com 13 anos eu fui para São Paulo. Então, de São Paulo, eu estudei num colégio interno, hoje é o NASP, né, Campus 2. Primeiro eu estudei no NASP Campus 2. Aí, me formando lá, eu vim para o NASP Campus 1 em São Paulo. E aí, em São Paulo, estando em São Paulo, na década de 90, eu tinha uma namorada. Uma longa história, né? Eu tinha uma namorada, ela era uma monitora e ela cuidava das outras meninas no internato. E um dia, um sábado à noite, ela me convidou para ir ao terminal Tietê, o maior terminal que a gente tem na América Latina, lá em São Paulo, um terminal muito grande. E ela me convidou para ir juntos, que ela iria buscar uma novata lá. E aí eu falei para ela: não, eu não vou contigo amanhã, porque amanhã é meu único dia de folga. Eu já trabalhava no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, um grande complexo hospitalar. E então eu falei que eu não iria, que eu iria jogar bola. Mas ela foi, porque ela fazia parte do trabalho dela buscar essa novata lá. Bom, quando foi lá para as 2h30, 3 horas mais ou menos, eu estava voltando da quadra. Lá tem várias quadras lá no colégio, esse complexo lá.
E aí ele estava voltando e desde que eu avisto a minha namorada, que estava vindo com uma moça carregando várias malas, né? E a minha namorada estava com umas 2 ou 3 malas e essa moça também com algumas malas na mão. E então, quando eu cheguei próximo da minha namorada, eu olhei para ela, né? E olhei para a moça que estava com ela. E eu pensei, né? Falei, nossa, mas que novata bonita. Eu pensei, né? Pensar não tem problema, né? Pensei, né? Falei, nossa, que novata bonita, né? Lógico, na frente da minha namorada não poderia dar bola fora ali, né? Mas a cumprimentei e cumprimentei minha namorada, cumprimentei a novata também e fui embora. Mas mal sabia eu que essa novata um dia seria a minha esposa, né? Bom, então a história foi bem longa. Eu até não conhecia a história de vocês, mas a gente sabe que o NASP, todos esses colégios formam vários casais, né? Casais muito especiais. Olha, veja, eu namorava com essa moça, até a gente se conhece, somos amigos e tal. E depois, então, passaram-se 7 anos, ela veio para fazer faculdade, na época ela fez a primeira faculdade. Essa menina gosta de estudar, ela está na 3ª faculdade, espero que agora chega de faculdade. Chega. Vamos para as pós-graduações, né? Ela fez algumas pós-graduações também, já está fazendo um mestrado. Então, assim, agora eu creio que chega de estudar, né? Vamos para frente. E aí ela estava estudando lá no NASP, então a gente se conheceu e foi uma bênção. Eu trabalhava já fora do colégio e participava dos desbravadores. E a gente teve o privilégio de nos conhecermos, então, nessa fase do internato, né? Lá no colégio, ela fazia letras e eu já estava, então, cursando a faculdade de enfermagem. E 22 anos já se passaram de muita felicidade. Amém, que Deus seja louvado, que bom! Então, mas Silvana, me conta um pouquinho sobre algo. São 22 anos e um filho, né? Vocês têm um filho. Qual é o nome do teu filho? Micael. Micael, quantos anos o Micael tem? Ele vai completar 20 anos agora, dia 29 de outubro. E ele tá no IAP. também, né? No IAP. Exatamente. Então, mas me conte uma coisinha. 22 anos, um filho, e como manter a unidade entre esse casal? Como continuar sendo unidos, só uma carne? Então, o ponto principal da união, eu tenho plena certeza que é Jesus, né? Um relacionamento só pode ser duradouro a 3. Então, priorizando Jesus na vida, é possível manter um relacionamento duradouro. E em relação aos filhos, é importante a questão, por exemplo, da aproximação e da amizade, né? Por exemplo, então, você ser amigo do teu filho, mesmo, né, em fases difíceis, como, por exemplo, a fase da adolescência, né? E a aproximação, eu acho que esse respeito, essa amizade é muito importante. Entendi. E também algo que eu acredito que seja importante, como você falou, é esse relacionamento a 3. Mas o terceiro não pode ser o filho, tem que ser Deus, né? Exatamente. Porque eu acho que algumas vezes, eu ainda não sou uma pessoa experiente nessa área, né? Então só vou adquirindo conhecimento para quando chegar a minha vez, quem sabe fazer tudo certo, né? Mas a gente não é perfeita. Então eu acredito que essa terceira pessoa tem que ser Deus, né? Tem que ser Deus. Acho que um filho não pode tomar esse lugar. Não, de forma alguma. Nem o lugar da esposa e nem do esposo, né? Isso, cada um tem que ter o seu, a sua prioridade, né? Mas, assim, a prioridade de Deus, mas o tempo específico para cada coisa, para o esposo, para o filho. É importantíssimo a gente saber dividir, mas tendo como prioridade Deus. Daniel, você quer contribuir com algo para os esposos aí? Veja, manter a unidade do casal, veja bem, a gente tem que procurar manter o respeito, né? Eu creio que você também pode priorizar, dar tempo para a pessoa, ou às vezes até deixar que a pessoa exerça a sua individualidade, isso é importante, né? Por exemplo, no meu relacionamento com a minha esposa, ela gosta muito de ficar sozinha, às vezes ela quer ficar só, ela com ela mesma, ela quer fazer algumas reflexões, às vezes ela gosta de ficar se olhando no espelho, essas coisas assim mais pessoais dela.
Então eu a deixo sozinha, às vezes ela quer descansar, então isso é importante, a gente reflexiona um pouco, depois a gente volta a se relacionar, volta a conversar. Uma das coisas também importantes é a questão do você comentar, né? Fazer com que a vida seja um livro aberto, né? Então não ter segredos entre os dois. Então procurar ser o melhor amigo e também ter dela a minha melhor amiga. Então a gente ter assim, por exemplo, senhas de celular, a gente não tem segredo com relação a isso, né? É um relacionamento bem maduro, aberto, né? Ela aciona todas as minhas senhas, eu também aciono. A gente senha coisa de banco, né? Que é uma coisa que às vezes os casais têm um pouco de dificuldade em relação à vida financeira, né? Isso pode causar atrito. Então a gente procura ter também essa maturidade também em relação à vida financeira, né? E obviamente, como ela colocou, eu creio que existem momentos no dia a dia, em todos os dias, existem momentos que Deus é a diferença, todos os momentos, né? Eu creio que Deus a gente tem que colocar sempre em primeiro lugar, então a gente procura priorizar isso, né, na nossa vida, Deus sendo o primeiro lugar. A gente chega de manhã, a primeira coisa que a gente faz quando levanta, juntos, agora que a gente está tendo a síndrome do ninho vazio, né? Nós estamos desfilhados, nosso filho está no colégio, né? Mas nós procuramos manter a nossa unidade, sempre despertando de manhã, procurando levantar um pouco mais cedo, 40 minutos, 1 hora mais cedo, para buscar realmente forças em Deus para poder vencer o dia a dia. Vencer o dia a dia, os desafios do dia a dia, que os desafios são, geralmente, os desafios eles são personalizados, né? Personalizados. São difíceis, são né? Difíceis de ser vencidos. E eu acho que você falou algo que é bem interessante, né? Que eu percebo muitas coisas, assim, desde que você falou, muitas coisas que você falou, eu percebi em muitos casais, mas uma coisa que eu achei bem interessante que você falou foi essa questão de senha, né? Hoje em dia a gente vive num mundo digital, então tem computador, celular, e as pessoas têm muito isso, né? Então, claro, às vezes tu ter senha pro teu filho ali não mexer, porque às vezes as crianças querem mexer fora de hora, eu acho interessante, mas o que o casal tem é essa unidade, porque às vezes a gente pensa unidade, só uma coisa, mas isso é ter unidade, né? A questão financeira é muito importante também, acredito que a questão financeira acaba com muitos casamentos por aí, né? 2 pontos importantes também, Ana, é a humildade e o perdão. Então, assim, existem discordâncias, às vezes atritos, e assim, num relacionamento maduro, porque é importante você manter a individualidade, como ele citou, né? Então, a partir do momento que a pessoa perde a individualidade, ela deixa de ser atrativa, deixa de ser ela. Então, a humildade e o perdão é essencial para manter a unidade entre o casal, né? Exatamente, e eu acredito que o que você falou é muito importante, porque às vezes acontece que o casal, uma das pessoas acaba deixando de viver para viver a vida da outra. E isso é muito sério, né? Cada um tem a sua vida. Se vir algum dia um dos dois faltar, e aí, o que vai ser da vida da outra pessoa, né? Então, eu acho que ter unidade, mas também ter cada um a sua vida ali, em alguns aspectos, e Deus sempre no comando tanto da vida particular como da vida do casal, né? Eu acho que é bem importante. Mas, Daniel, me conta uma coisa, como é que os homens ali em casa podem fazer as suas mulheres felizes? Veja, eu creio que cada mulher é única, né? Deus fez assim, as mulheres são, no geral, uma caixinha de surpresa, né? É um conglomerado, diríamos assim, um conglomerado de hormônios, né? Falando assim, profissionalmente, né? Mas existem algumas coisas assim que os homens podem fazer, né, no dia a dia. Por exemplo, a gente procura, eu pelo menos procuro sempre mandar um recadinho, né? Eu coloco sempre eu te amo, um bonequinho, um emoji, alguma coisa, né? Isso na nossa época agora, né? Sim. É claro que lá, nos primórdios, quando a gente estava se conhecendo, eu procurava enchê-la de recadinhos, de bilhetinhos. E assim que a gente começou a namorar, eu mandei para ela um ramalhete de flores, né, lindo, que nem esse que está aqui. Eu creio que isso a gente não pode demorar muito tempo para mandar. Falar nisso já faz alguns meses, né, que eu não tenho mandado. Tá precisando. Não tenho mandado ali uma flor, mas muito difícil você não encontrar uma mulher
que não gosta de flores, né? Então, eu creio que assim, a dica seria mandar um ramalhete de flores, né? Caprichar ali, nem que seja uma rosa que você comprar no farol, não interessa, na verdade elas veem o gesto, né? Ela não vê tanto a questão assim do valor da coisa e tal. Mas assim, mandar flores, isso é importante. Eu creio que também você demonstrar, né? Assumi-la publicamente, eu creio que as mulheres elas gostam disso. Por exemplo, se você está numa festa, em algum lugar, que você está longe, às vezes você está com seus amigos, então de repente você pode achá-la, dar uma piscadinha para ela, para dizer, ó, eu estou aqui e tal, você está aí, a gente está longe, mas eu estou pensando em você. Ela sente isso, né? Então isso é importante. Eu creio que também no final do dia, por exemplo, nós temos uma rotina bastante pesada, porque ela é médica, eu também, então nós temos diferentes tipos de pessoas que a gente atende durante o dia, é uma carga de estresse grande que a gente para ouvir e tal, toda a questão profissional, mas no final do dia a gente procura se encontrar sempre, achar um tempo para a gente. Então eu creio que isso seria importantíssimo citar aqui, né? No final do dia, de repente, você, homem, dá um abraço na sua esposa, né? A gente procura fazer sempre isso, todos os dias eu dou um abraço na minha esposa e falo para ela quanto que ela é importante para mim, né? E o quanto que eu senti falta dela durante o dia, né? Falta de tudo dela, do sorriso dela, da estadia dela próximo, ela passa a ser uma segurança, né? O fato dela estar por ali e tal, sempre que eu vou tomar alguma decisão, alguma coisa, procuro ligar para ela para saber qual que é a posição dela. Então, mesmo se você... algumas decisões importantes também, creio que é importante essa questão de você tomar as decisões juntas. Isso falando assim da rotina do dia a dia. Sim. É claro que o mais importante, como homem, você me perguntou, né, mas seria os homens assumirem o seu papel como o sacerdote da família. Não é? A Bíblia coloca para nós que a responsabilidade espiritual é do homem, né? E o homem tem que assumir essa responsabilidade. Nem sempre o homem vai assumir essa responsabilidade. Ele pode, às vezes, dividir essa responsabilidade também com a sua esposa, mas a responsabilidade dele diante de Deus é do homem, né? Então, buscar sempre assumir essa responsabilidade espiritual dentro do casal. Entendi, mas bom, Silvana. Mas agora os homens já pegaram aí algumas dicas de como fazer as mulheres felizes. E como as mulheres podem fazer os homens felizes? Então, é sempre importante a cada dia descobrirmos os gostos e procurar agradar, né? Um ponto importante que, inclusive, o meu esposo sempre me citava, que o coração do homem, ele passa pelo estômago. Então, você descobrir o prato predileto, fazer aquele prato especial para ele, que ele gosta, é uma forma de agradá-lo. Outra coisa, o homem é atraído pelo olhar. Então, é importantíssimo que a mulher se cuide, né? Que a mulher faça uma dieta, que faça uma academia, que esteja penteada, cuide da aparência, perfumada, cheirosa, limpa. E um outro aspecto importante que eu acho interessante é assim, evitar desculpas esfarrapadas para momentos de intimidade, né? Que é algo é extremamente importante, porque Deus criou o sexo para o prazer também, não somente para a procriação. Então, esses momentos de intimidade entre o casal são extremamente importantes e mantém a união entre o casal. Outra coisa, procurar, assim, suprir as necessidades físicas, né? Físicas e biológicas da pessoa amada, né? Então, assim, como se diz? É se doar pelo outro. Porque muitas vezes as pessoas têm a tendência de querer serem felizes. E a gente tem que ter em mente que mais importante é você fazer a pessoa feliz. Então, a partir do momento que você esquece de si, deixa de ser egoísta, você consegue fazer a outra pessoa feliz. Sim. E você também consegue ser feliz. Exatamente. Porque se você se doar para ele, ele também vai se doar. Claro. Vai ser um sentimento mútuo. E eu acho que isso começa lá no namoro, né? Eu acredito que esse olhar, esse sentimento deve ser percebido lá no início, para que no casamento essas coisas aconteçam, né? Exatamente. Então, eu acredito que de tudo que a gente falou aqui, o mais importante sempre é estar pensando no outro, né?
que o outro vai, o que o outro gosta. E esse sentimento deve ser mútuo, tanto dos homens quanto das mulheres, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, um dia o homem chega um pouco mais cedo em casa, nem que chame uma janta, eu acho que é interessante, né? Eu acho que muitas mulheres aí em casa gostam disso. Como você falou, os homens você ganha um homem pelo estômago, mas as mulheres também gostam de chegar em casa e ter algo diferente, né? Sim. Então, eu acho que o importante é sempre planejar isso. E eu acho que a gente teve, agora, uns meses atrás, um encontro aqui de casais e vocês até vieram fazer parte aqui, né? Eu acho que uma coisa que seja bem interessante pra indicar aí pros pessoal em casa, que seja casado, eu tô falando que eu nem sou casada, mas então vamos aí conversando junto. Que seria algum dia o casal combinar de sair, fazer alguma coisa assim. Eu acho que isso é interessante. O que vocês me dizem sobre? Extremamente Deixar os interessante. filhos com os avós, ou e posar na casa de um amigo, não sei. O que vocês acham? Um jantar romântico, um passeio a sós, tempo de qualidade juntos. Isso é muito importante para as mulheres, né? Mas principalmente também para os homens, porque assim, isso acaba unindo, né? Fortalecendo a união entre o casal. Sim, mas aí o pessoal vai me dizer assim, ó, Daniel, eu tô sem dinheiro, tamo apertado, mas o que é? O que a gente pode fazer, assim, pra legal? O interessante é essa questão que você está colocando, Ana, porque as pessoas às vezes confundem tempo de qualidade com gastar dinheiro. Né? Como eu disse, às vezes a beleza e a felicidade da vida está nas pequenas coisas, né? Nos pequenos gestos. De repente você sair, dar uma volta, andar na praça, colher uma flor, né, para ela ali, estar junto, ou levar a família, ou como você disse, sair a sós. Isso é muito bacana, a gente tem priorizado isso, sabe? Em sair só os dois, fazer assim programas para nós, que condiz a nós. A gente procura sempre programar assim, cada 3 meses a gente ter pelo menos uma noite que é nossa, sair uns 2 dias nosso pra gente sair, poder ficar mais à vontade, ficar fora das responsabilidades e também longe da família, longe dos filhos e tal, do filho, né, no caso, nosso. Então aí dedicar tempo, eu creio que também tempo de qualidade, às vezes não é tanto não é muito tempo, às vezes é um pouco tempo que você dedica, mas um tempo de qualidade. Por exemplo, a minha esposa, ela é uma pessoa bastante exigente, né? Então, por exemplo, ela não exige muito tempo, mas o tempo que é dela, ela faz questão que seja dela. Então, por exemplo, ela gosta de olho no olho, né? Então, olhar, dar atenção, seria uma dica para os homens, né? Dar atenção, dar tempo de qualidade. Não precisa ser muito tempo, mas o tempo que for dado ser um tempo de qualidade. Né? Então, nós até íamos conversar sobre esse programa, porque a gente conversa sobre as nossas agendas. As nossas agendas raramente se confluem, né? Geralmente estão dispersas. Então, às vezes eu tenho uma palestra em algum lugar, ela tem outra palestra em outro lugar e tal, e às vezes a gente consegue fazer a palestra juntos. Então, quando a gente vai fazer uma palestra junto, a gente tem que sentar para poder conversar. Então, esse tempo que a gente tirou para conversar sobre o que essa responsabilidade que a gente tinha, a gente aproveitou esse tempo para ter um tempo de qualidade, né? Então, de olho no olho, olha que legal, então você vai falar assim, eu vou falar, então você pode conversar, eu acho que você pode ser sincero, né? Falar que a gente está bem à vontade, falando assim, sinceramente, né? O que a gente tem vivido no dia a dia. Então, aproveitar assim, o que eu quero dizer com isso? Aproveitar o tempo. Pode ser, de repente, pouco tempo, mas desde que seja um tempo de qualidade, tempo de olho no olho, como as mulheres gostam de chamar esse momento. Sim. Eu acho que é bem interessante. Pode falar, Samana. É possível usar a criatividade, mesmo sem dinheiro, para fazer coisas diferentes. Por exemplo, uma sugestão: deixar os filhos na casa dos avós, um fim de semana, preparar um jantar romântico, e o casal ter tempo de qualidade juntos, em casa, sem gastar dinheiro. É uma forma de inovar. Achei bem interessante. Eu acho que é algo que o Daniel falou também que eu acho que é interessante. Às vezes você tá no caixa ali do mercado, você viu um chocolate, mas ela gosta, vou levar. Então eu acho que são detalhes assim, coisinhas, passei na rua e vi uma flor, vou levar pra ela. Né? Então, às vezes as crianças têm muito disso. Hoje de manhã até aconteceu um episódio assim. A criança estava indo embora, daí ele voltou, arrancou a florzinha e levou pra mãe. Então, às vezes, a gente... Coisas simples, assim, eu acredito que pode mudar a vida e o dia do casal, né? Mas algo que o Daniel já citou ali um pouquinho, que é sobre o respeito.
como manter o respeito no casamento e como não passar do respeito. Ter sempre ele ali e, até aqui, não. Cuidar com o que fala. Tem muitas pessoas que, acredito que vocês não usam, mas tem muitas pessoas que usam a questão do palavrão, de falar palavras assim, de xingamento mesmo, né? O que a gente tem que cuidar para não passar essa linha? Ter sempre esse respeito. Então, primeiro, vou começar. Tá, pode começar. Primeiro ponto, eu penso que seja a aceitação. Você aceitar a pessoa como ela é. Sem querer mudar a pessoa, sem querer adequar a pessoa aos seus gostos, à sua vontade. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto seria a questão da individualidade. Né? A pessoa jamais deve perder a sua individualidade. Porque se ela perde, ela deixa de ser ela deixa de ser atrativa. Porque assim, os opostos se atraem. Sim. E o que te atraiu no teu companheiro foram as características individuais que ele tem. Uhum. Então, se, por exemplo, digamos que você é uma pessoa manipuladora e você tenta mudar o teu cônjuge, isso aí ele vai deixar de ser ele, vai perder a individualidade e você acaba perdendo o respeito pela pessoa. Exatamente. Daniel, o que você tem aí para nos contar? Veja bem, essa questão do respeito é muito importante, né? Porque se a pessoa perde o respeito pela outra pessoa, o relacionamento está fadado ao fracasso. Isso é difícil de você recobrar uma coisa que você não tem mais respeito pela outra pessoa. Então, assim, é uma linha tênue, né? Você tem que se manter e cuidar como a minha esposa disse, a questão do egoísmo, né? Às vezes a pessoa é egoísta, ela acha que as coisas têm que ser do jeito dela, né? E nem sempre é assim. É claro que a gente tem que saber quais são os limites, né? Quais são os limites. Falando especificamente da gente, por exemplo, a minha esposa, ela não gosta de ser submetida a situações de estresse, né? Então, muito barulho, ela é bem tranquila, bem calma, mas se ela for submetida a uma situação de estresse, muito barulho, ela fica estressada e aí ela começa a falar alto também, né? Então, às vezes e isso vai indo, se você aumenta, se você continua com aquilo, de repente você chega num ponto que acaba virando uma situação de estresse. Então eu creio que os casais eles podem ter esse termômetro, né? Saber essa linha tênue aonde que está a questão do respeito. Então manter o respeito, manter a individualidade. Se a pessoa precisa de ficar só, ela precisa desse tempo para ela ficar só, né? Eu creio que uma coisa que a minha esposa citou ali é a questão do perdão, né? Então a Bíblia fala para nós não deixar se pôr o sol sobre a sua ira, né? O apóstolo Paulo fala também, irai-vos e não pequei, né? Então quer dizer, não é pecado você se irar, é pecado você pecar com aquela ira, né? Então você ir dormir, por exemplo, brigar dos dois. Então a gente procura sempre, nesses 21 anos de relacionamento que a gente tem, sempre a gente resolver o que a gente tem que resolver, as nossas diferenças, né? Diríamos assim, naquele mesmo dia. Sim. Né? Sempre conversar e tal, para procurar não virar o dia, como diz a Bíblia, né? Não virar o dia sobre a ira, ficar irado. Sim. E então procurar não ultrapassar essa linha do respeito. A questão do perdão que ela citou lá é importante. É importante também que a pessoa possa ter a humildade de pedir perdão, né? Eu muitas vezes tenho pedido perdão, às vezes não sou eu que errei, né? Sim. Às vezes ela errou, mas como eu a amo, né? Então eu chego até ela e falo assim, você me perdoa pelo teu erro. Você me perdoa pelo que você fez, você me perdoa pelo que você fez, né? Sim. Aí ela já dá um sorriso, a gente já consegue fazer um descontraimento, assim, né? Fica mais descontraído, uma descontração, e aí você já consegue então entrar num outro clima, muda o clima, então de repente você fala e ela já pede perdão, então você me perdoa e tal. E aí eu creio que Deus já vai trabalhando, né, com a questão do Espírito Santo ali, e a gente consegue então se perdoar e vencer mais aquilo. E o incrível, Ana, é que cada vez que a gente consegue fazer isso, a gente cresce, né? A gente cresce. O crescimento ele é doloroso, né? Sim. Ele é doloroso. Todo tipo de crescimento ele é doloroso. E o crescimento matrimonial também é doloroso. Então,
às vezes com as dificuldades a gente sempre cresce. Algo que você falou sobre o perdão, eu acho que nós mulheres, eu me encaixo nisso, a gente guarda muito, né? Então, o perdão se dá quando eu digo assim, ó, eu te perdoo por isso e esqueci o que aconteceu, né? Eu acredito que isso é o mais importante. Porque daí quando há algum atrito, aquilo que aconteceu há 5 anos atrás, volta. Então eu acho que isso é muito importante. E a gente está conversando sobre união, sobre respeito, e são 4 pessoas, né? 2 de cada lado. Que às vezes eles tiram muito a paciência do nosso cônjuge, né? Que são os chamados sobre-sogra. E olha, sobre-sogra, se vocês estão aí olhando, nos assistindo, prestem muita atenção no que nós vamos comentar agora. Eu acredito que essas quatro pessoas, elas são muito importantes na nossa vida, né? Seja só para mim, ou seja para o meu cônjuge, eles são importantes. Só que por diversas vezes, eles esquecem até onde eles podem ir. E aí acaba faltando um pouco do respeito deles com o casal e do casal com eles. O que a gente pode falar sobre o sogro e a sogra? Eu não sei se vocês já foram sogros. Não sei, não sabemos. Então, assim, não sei se nesse ponto vocês podem dar de experiência, mas eu tenho certeza que vocês têm experiência dos sogros de vocês. Que eu acho que a gente pode comentar agora um pouquinho sobre isso. E você que está em casa, preste muita atenção, hein? Se você é sogro ou sogra. Cuidado, hein? Vamos tomar cuidado. Estou querendo ser cavalheiro aqui, né? Mas creio que eu vou comentar primeiro aqui. Veja bem, eu creio que eu fui e sou abençoado nesse aspecto de sogro e sogra. O meu sogro, a gente não conviveu muito tempo com ele, mas ele foi muito gente boa comigo, assim. Quando a gente estava namorando, eu fui lá para conhecê-lo, né? A minha sogra fazia muito tempo que eles já eram separados e tal, e eu fui lá no Goiás, na verdade no Tocantins, no Goiás, né, que eles moravam, para conhecê-lo. E meu sogro foi lá para pedir a mão da moça, né, conversar com ele e tal, falar que nós estávamos namorando e que a gente estava pensando em casar e tal. Mas ele foi super assim, atencioso, super amoroso, né? Ele queria saber algumas coisas básicas, a gente ficou ali sozinho para conversar entre nós, assim, tipo de homem para homem, né? Ele me fez algumas perguntas, se eu era da igreja, com o que eu trabalhava, aquelas perguntas que os homens querem saber, né? Eu creio que se eu tivesse menina também eu iria querer saber isso aí. O meu eu sou menino, eu tenho menino, né? Mas importante, ele perguntou se eu já trabalhava, eu falei que eu já era profissional, já tinha feito a faculdade, já trabalhava, a gente já assumia responsabilidades e tal. Mas a gente conviveu mais com a minha sogra, né? E então assim, a minha sogra, eu creio que eu fui abençoado por Deus. A minha sogra é gente boa, assim, a gente se dá bem. No geral, a sogra quer muito bem o genro. Entendeu? No geral. No geral. A Maurício. sogra não se dá muito bem com a nora, né? A sogra não se dá muito bem com a nora, né? Mas parece que é meio vice-versa, assim, né? Parece que o sogro se dá bem com a nora, né? Então é o que as pessoas colocam. Mas eu fui muito bem, sou muito bem querido, assim, pela minha sogra. No começo a gente teve, assim, não foi um atrito, assim. De início ela gostou da ideia. Na verdade, assim, a história foi assim. Eu trabalhava... Tudo tem história. Senta que lá vem a história, né? Você quer história? É assim, eu trabalhava num grande hospital lá em São Paulo, né? E aí a gente já tinha se conhecido, como eu te disse, lá no colégio, já tinha conhecido a novata, né? Aí passou-se 7 anos, 5 anos, ela se formou na primeira faculdade, voltou para o Goiás para trabalhar numa igreja, numa escola adventista. E aí eu fiquei mais 2 anos, eu também já tinha me formado na faculdade, fui trabalhar então num grande hospital, no Hospital do Campo Limpo, um hospital grande que tem lá, na região ali, perto do colégio, próximo. E então, num domingo à noite, eu fui para a igreja, no culto da noite. Quando a gente saiu da igreja, estava fechando um temporal e assim, de repente, o diácono fechou a igreja e de repente começou a chover, uma chuva de... Não sei como vocês falam aqui, mas chuva de pedra, a gente fala granizo, né? Granizo lá em São Paulo. Uma chuva de granizo, aquelas pedras grandes e tal. Ia saindo uma senhora da porta da igreja. Eu falei, irmã do céu,
entra aqui no meu carro, porque senão a senhora vai se machucar com essa chuva. Ela falou, não precisa, eu moro aqui pertinho. Eu falei, não, irmã, pode entrar aqui, eu sou gente boa, tava todo vestido de branco, né? De branco, eu sou enfermeiro, eu estudei aqui no colégio, pode ficar tranquila. Ela ficou meio assim, né? Eu sou enfermeiro, trabalho no Hospital do Campo Limpo, vim no culto, né? Eu sou adventista também, pode ficar tranquilo. E aí ela entrou no meu carro, e eu peguei e fui bem devagarinho, levando o carro, aquelas pedras caindo e tal. Quando chegou lá, próximo da casa que ela estava, eu perguntei para ela se ela já estava perto de sair do carro. Eu perguntei para ela assim, a senhora não vai levar mal eu te perguntar uma coisa? Ela falou, não, pode perguntar. Eu falei, nossa, a senhora se parece demais com uma amiga que eu tive no colégio. E essa amiga, nossa, a senhora parece muito com essa minha amiga. Aí ela falou assim, como que é o nome da sua amiga? Eu falei assim, o nome da minha amiga é Silvana. Ela falou assim, Silvana é a minha filha. Aí, mal sabia eu que ali eu estava conhecendo a minha sogra, né? Minha futura sogra, né? Viu, mas já deu uma boa primeira impressão já. Toda essa história, na verdade, eu queria te contar o seguinte, que ela voltou então para o Goiás, onde a Silvana estava trabalhando numa escola lá, e chegou lá e falou assim, bom, aí eu creio que essa história, o restante da história a Silvana pode contar, né? Como que foi aí esse restante da história aí, Silvana? Então, no primeiro momento, a minha mãe apoiou bastante, né? Ela até incentivou o nosso namoro. Mas depois, eu acredito que, assim, por ser filha única, né? Ela começou a sentir um pouco da perda. E aí ela começou a se opor e começou a colocar alguns obstáculos. E então a gente enfrentou uma certa dificuldade nesse sentido, né? Mas no primeiro momento ela foi a maior apoiadora do nosso relacionamento. Agora, em relação à convivência com sogro e sogra, principalmente assim próximo, principalmente em casa, eu acredito que um ponto muito importante é a interferência na educação dos filhos. Eu acho que esse é o ponto mais que o sogro e a sogra mais incomodam. É a questão dos filhos, dos netos, né? Exatamente. É difícil, eu acho. Porque, assim, pai e mãe, eles educam de uma forma, eles têm pulso. O avô e a avó, eles querem agradar, querem fazer tudo, né? Dá tudo que o neto, assim, não impõe limites. E a criança, ela precisa de limites, né? Outro ponto, por exemplo, de você ter o sogro, a sogra próximos ou dentro da sua casa, seria a questão da privacidade, né? Que acaba interferindo também. Sim, eu acredito que é bem importante. E sobre isso, sobre as crianças, a última palestra nossa vai ser sobre criança. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Mas já pra gente dar uma antecipada aí, falando sobre criança, eu acho que é muito importante quando os pais dizem não e os avós dizem, bom, sua mãe disse não, né? Não posso fazer nada. O que é ruim, eu acho que é ruim é quando a mãe e o pai dizem não e o avô diz, mas aqui na casa da avó pode. Eu acho que você deixa a cabeça da criança muito confusa. E você vai gerar um conflito lá na casa dele, com os pais dele, desnecessário, né? Então eu acho que os avós devem cuidar muito quando fazem essa fala, né? Não, aqui na casa da avó pode. Não, na casa da avó não pode bagunçar, na casa da avó. O que não pode na nossa casa também não pode na casa da avó e do vô. E os avós têm que botar esse limite. Porque que é muito engraçado, né? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido isso. Porque a fulana não educa bem o fulano. Mas é a avó que deixa o Joãozinho fazer bagunça, não é a mãe. A sogra, né, sempre fala da nora. Então, eu acho que isso é muito importante também, ter esse cuidado. E a questão do respeito também com eles, né? Por algumas vezes, essas pessoas precisam vir morar ali com a nora, com a família, porque ficou debilitada por algum motivo. E ela deve também saber, ter ciência que aquela ali não é a casa dela. Aquela ali é a casa do seu filho ou da sua filha. E ela deve, então, obedecer, vamos dizer assim, as regras daquela casa, né? E sobre uma coisa sobre o idoso, que eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho aqui também, é sobre a questão do abandono do idoso, né? O que é isso? O respeito, porque nos 10 mandamentos nos diz para honrar pai e mãe. Mas será que a gente honra só quando a gente é criança? O que acontece quando a gente vira adulto? Essa questão do idoso é uma questão extremamente importante, né? Você sabe que lá em São Paulo eu tive a oportunidade de presidir uma instituição, né? A CISP, a Associação de Cuidadores de Idosos de São Paulo. Então a gente tem assim, bastante bagagem para falar sobre essa questão, né? De cuidador. A gente tinha um curso de cuidadores de idosos. Então assim, a questão do idoso não é tão simples, né? Existem algumas
algumas leis, né, que o protegem. E na família, eu creio que o respeito também com o idoso, não é? Ter bastante paciência também com ele. Eu acho que pode ser discutido, também pode ser conversado. Eu creio que a família conversar, uma boa conversa, né? Sentar num local aprazível e poder dar um pouco de atenção e conversar então com o idoso, né? Falar, olha, nós estamos vivendo aqui numa situação assim, né? Eu estou dizendo isso agora porque a minha sogra está vivendo com a gente agora. Então, né? eu já puxei esse assunto que eu tô sabendo que tem uma sogra aí na área, mas diz que ela é muito legal. Na verdade, assim, para mim é um privilégio que a minha sogra esteja comigo, ela me ajuda no meu trabalho. A minha sogra é muito ativa, ela gosta das coisas da igreja, então ela está sempre ouvindo o hino, é muito gostoso tê-la com a gente, né? Mas em algum outro momento, assim, a gente tem, assim, nossos atritos, como não, né? São educações diferentes, né? São universos diferentes, né? Então ela está vindo com a gente, assim, basicamente a gente come as mesmas comidas, né? Ela faz as comidas e tal, ela é muito bacana, assim, comigo, faz as coisas, mas tem algumas coisas que a gente entra em atrito, com relação à educação do filho, por exemplo. Às vezes a gente quer ser um pouco mais firme, né, com ele. Por exemplo, o nosso filho, eu quero cobrá-lo, né? Nosso filho não é tão adolescente, já tem quase 20 anos, né? Mas a gente quer deixar sempre passar para ele a questão de que ele tem que assumir as responsabilidades dele. Afinal de contas, ele vai fazer 20 anos agora. Daqui a pouco ele tem 21 anos, vai se emancipar, né? E muitas coisas ele já é emancipado. Por exemplo, o Micael já dirige, ele dirige desde os 9 anos, então a gente dá muita liberdade para ele. Ele sempre teve liberdade para dirigir, né, de liberdade para fazer as coisas, ele já atendia conosco no consultório. Então a gente sempre deu bastante responsabilidade e também cobra dele, porque o jovem é mais ou menos isso, né? Você tem que dar responsabilidade e cobrar dele. Claro, cobrar com carinho, com cuidado e tal, também para não sobrecarregá-lo. Mas isso é importante. Então às vezes a avó também defende, mas ele só tem 20 anos, tem toda a vida pela frente, né, e tal. Em relação aos estudos, por exemplo, essa semana até eu comentei, né? Falei, o Micael está fazendo a primeira faculdade. A ideia é que mais para frente ele faça uma outra faculdade. Aí ela fala, mas para que fazer outra faculdade? Ele pode só trabalhar com essa, né? E a gente já não pensa muito assim, né? Ele pode ver, vai fazer 20 anos, né? Então ele pode fazer quantas faculdades ele quiser, né? Claro. Então às vezes choca, às vezes algumas coisas assim, alguns pensamentos. Então eu creio que a gente tem que saber colocar os pingos nos is, como assim? Mas sentar, de repente orar juntos, né? Essa semana nós tivemos o privilégio de orarmos juntos. Eu oro, sou orador de um grupo de amigos que nós temos lá do NASP. Então eu oro junto, então eu chamo sempre para orar, né? A minha sogra, para a gente poder orar. E eu creio que ela vai entrar na unidade, né, da família, a unidade da família. Os sogros assim, eles fazem parte da família, né? Então às vezes assim, uma coisa que às vezes a minha sogra ela não assume assim essa coisa. A questão, por exemplo, de ser da família, ela é muito querida, sabe? Então às vezes ela está comigo sentado no banco da frente. Às vezes eu paro para alguém entrar no carro e falar, você quer que eu desço para essa pessoa sentar aqui do seu lado? Eu vou sentar lá atrás. Vai, sogra, a senhora é minha sogra, eu quero que a senhora fique aqui na frente. E não se ela sentar lá atrás, a outra pessoa vai vir sentar aqui. Então às vezes de repente incluir, né? Eu creio que a questão de inclusão, né? Como ela nunca conviveu com a gente, então ela ainda eu creio que ela ainda não se ambientou, não se sente ainda parte, né, da família. Eu sou parte, assim. Então essa questão, eu creio que é a questão da inclusão, né, inclusão do idoso, falar para a pessoa, né, assim, ela faz parte da família, mostrar para ela que ela é importante, que as decisões que ela toma é importante, o que ela fala é importante. Tanto que ela fala a nosso favor também, que ela fala, às vezes ela pode falar alguma coisa que não seja ao nosso favor, né? Que tem peso aquilo que ela fala. Então acho que isso é importante, essa questão. Eu acredito que sobre tudo isso que a gente falou, eu acho que o mais importante que a minha mãe sempre fala é o seguinte, é se preparar para a velhice, né? As diferenças que a gente tem hoje, as dificuldades que a gente tem hoje de convivência, a gente tem que melhorar para que na velhice eu me dê muito bem com os meus filhos, com a minha nora, né, com os meus netos. Então eu acho que isso é muito importante. E como você falou, os avós, eles são da família sim. Não importa se eles são bons, se eles são ruins, se eles são legais ou não, eles são da família. E as crianças precisam da convivência com os avós, né? Tenho ótimas lembranças com os meus avós, com ambos, né?
Então eu acredito que isso é muito importante, sim. Os avós devem participar da infância, só que todo mundo tem o seu papel nesse lar, né? E algo que é muito importante, que eu gostaria de conversar agora um pouquinho também, é sobre a criança, né? Sobre os filhos. A gente vai falar mais sobre a criança nas próximas palestras, mas sobre os filhos. Qual é o papel dos filhos no lar? Qual é o papel deles? Ele está acima do meu esposo? Ele está abaixo da minha esposa? Aonde que ele se encaixa? Qual é o lugar dele? E qual a importância de a gente contar para o nosso filho o lugar que ele se encaixa? Qual é esse lugar? Quem quer começar? Então, como você já bem mencionou, né? A gente tem que especificar bem para o filho o lugar dele. Assim, jamais o filho deve ocupar o espaço do casal, né? Por exemplo, a mãe com aquele amor todo, assim, que a gente tem. O filho, a gente tem essa tendência de, às vezes, priorizar o cuidado do filho, dedicar mais tempo, e isso acaba causando um pouco de ciúmes no cônjuge, que não é algo sadio, não é algo bom para o relacionamento dos dois. Então, é importante você dedicar tempo para o filho, mas não esquecer do seu relacionamento, né, de priorizar o seu relacionamento com o seu cônjuge. Uma outra coisa importante em relação aos filhos, Ana, é assim, a gente ensinar para o filho respeito e obediência, né? Porque o filho só aprende a obedecer a Deus se ele aprende a obedecer aos pais, né? Outro ponto importante em relação aos filhos são as pequenas tarefas, o filho participar das responsabilidades da casa. Então, uma criança bem pequenina, a partir de 1 aninho, ela já consegue guardar os seus brinquedos, né? E a partir do momento que ela cresce, ela vai podendo assumir responsabilidades maiores, né? Como ajudar na limpeza da casa, lavar uma louça, né? Então, são pontos importantes que a gente vai contribuindo para a educação ali dos filhos. Entendi. E aí, Daniel, e os homens nessa conversa? Veja bem, eu creio que o pai é aquela figura do pulso firme, né? Sim. Então, precisa sim estabelecer limites para os filhos, né? Nós temos menino, né? Então o menino é mais dengoso, é mais assim e tal. A menina é mais espojada, ela sai para fazer as coisas e tal. Mas o nosso garoto, a gente tem uma boa experiência. Eu creio que nós fomos privilegiados com relação ao filho. Nosso filho não nos deu tantos problemas, diríamos assim, na adolescência, né? Foi uma adolescência mais tranquila. Ele é um garoto que gosta de trabalhar, né? A gente ensinou ele a trabalhar, ensinou ele a ser também um pouco independente. Às vezes até assusta a gente de tanta independência que ele tem, né? Já logo cedo ele quis ir para a comportagem, ficar um pouco longe da gente, né? Então mas a gente conversa, nós dois conversamos e a gente meio que ensinou isso para ele, né? Então eu creio que os pais podem fazer isso com os filhos, né? Ensinar, e assim, por mais que às vezes a gente até tem condições para poder ajudá-lo mais, dar as coisas para ele, mas a gente sempre procura, Ana, deixar com que ele conquiste o espaço dele, conquiste as coisas por ele mesmo, né? Então, por exemplo, agora a questão da faculdade, né? Ele está fazendo faculdade, ele queria fazer uma faculdade, mas ele conseguiu, com as bênçãos de Deus, ele conseguiu uma bolsa para a faculdade que ele está fazendo agora, que é na área da saúde. E aí ele veio consultar a gente, né? Veio conversar conosco. E eu falei, filho, eu acho que você é uma conquista sua, é mérito seu, você pode ir fazer essa primeira faculdade, depois você vai em busca dos seus objetivos. A vida é realmente uma escada e você pode, essa é um primeiro degrau que você está vencendo, você vai aprender muita coisa com isso, o internato vai fazer super bem com você. E olha, eu conheci a tua mãe no internato. E se você conseguir uma menina lá com 50% da sua mãe, já está ótimo. Está ótimo, né? Então, eu creio que essa questão de conversar, né? Com o filho, falar abertamente, né? Sim. Por exemplo, eu sempre falei com ele questão, por exemplo, de incentivá-lo, por exemplo, sexo após o casamento, né? Mas se ocorrer sexo antes do casamento, que seja com cuidado, com preservativo, não é para ocorrer, mas se ocorrer, falar que as doenças sexualmente transmissíveis, elas existem,
não é? Não só o perigo da gravidez precoce, né? Mas também a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, conversar com os filhos, ter um diálogo aberto, não ter tabu, sim, porque é melhor que os filhos aprendam com a gente do que aprendam na rua, né? Da forma errada. Então, a gente sempre trazer para a gente assim, esses assuntos em casa, assim, quando o Micael estava com a gente ainda, né? A gente sempre falava assim, ó, agora é o momento do tabu. Qual que é, o que você quer saber? Qual é eu quero saber de você, Micael. O que é isso aqui? O que é aquilo e tal? E a gente sempre procurava fazer essa coisa assim mais descontraída. E ele também perguntava, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? Às vezes uma expressão ou outra que ele ouviu falar, né? Entre eles lá, os garotos. Então ele sempre se teve sempre aberto assim para falar com a gente. E eu acredito que quando tem esse assunto aberto, se previne muito a violência sexual contra a criança, né? O abuso contra a criança. Porque quando você esconde muitas coisas, esse sofrimento, esse acontecido, ele fica escondido também. E ali, né, acontece muitas coisas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o suicídio, e isso acontece por causa dessas coisas escondidas. Então eu acho muito importante ter esse diálogo aberto com as crianças e com os adolescentes, porque isso não surge na adolescência. Não é assim, deu um tacar, estou com 14 anos, agora quero saber um pouco mais sobre sexualidade. Eu acho que não. Acredito que desde muito pequeno isso acontece, as crianças começam a perguntar, ou vem uma coisa, vem outra na TV. Então eu acho que isso é muito importante. A gente vai falar também, numa outra palestra, sobre isso, sobre ter esses assuntos abertos com as crianças pequenas também, da forminha deles, mas que eles também tenham esse contato. Eu queria falar também, Ana, por exemplo, em relação a você saber, os pais saberem o papel exato dos filhos. Existem pais que se dedicam tanto à educação dos filhos que esquecem do relacionamento. Aí chega na fase que os filhos batem as asinhas e acabou o relacionamento. Nós temos 2 casais, né, de amigos que aconteceu isso. Então, assim, você precisa, sim, se dedicar, educar o teu filho, mas você não pode esquecer do seu cônjuge, que é a sua prioridade, né? Algo que minha mãe sempre diz é quem veio primeiro, né? Então, para ter o filho, você precisou da sua esposa, você precisou do seu esposo. Então, o seu filho é segundo plano. Primeiro plano, né, em algumas ocasiões, é claro, é o seu cônjuge. Então, eu acho que isso é muito importante para poder manter a unidade. E algo que você falou sobre o respeito, que eu pensei aqui, é o seguinte, é que o filho respeita o pai da mesma forma que a mãe respeita o seu esposo, e vice-versa, né? Então, acontece muito da mãe não ter um respeito pelo pai, né, pelo esposo, né, esposa, ou vice-versa, e a criança demonstra esse mesmo sentimento, porque ela, se a minha mãe não respeita meu pai, eu também não vou, e, meu pai não respeita minha mãe, eu também não vou. Então, acho que o respeito, ele vem sempre em primeiro lugar, né? O casal ter respeito um pro outro, para que o filho possa ter. E assim como os pais, né? Se você não respeita os seus pais, eles também não vão te respeitar. Porque se meu pai e minha mãe não respeitam, Então, assim, é tudo um ciclo vicioso. Se você passou isso na sua casa, você pode mudar. Isso é claro, a gente vai estar falando também nas próximas sobre a mudança. A mudança acontece sim, e ela é real. Então, se você está aí nos assistindo, o casamento não está muito legal, seus filhos não estão muito legal, você tem a oportunidade de mudar. Você não pode perder os nossos próximos encontros, né? Já vou começar a fazer propaganda aqui. Você não pode perder, porque a gente vai estar falando sobre mudança. E a mudança, ela é real, acontece. Claro, sempre com o apoio de Deus, você sempre orando e pedindo, Ele te ajuda a mudar. E essas mudanças acontecem. Mas, já que a gente está falando sobre isso, sobre mudança, algo que eu gostaria que a gente conversasse agora, que está muito importante, nós passamos o último mês de setembro, foi o Setembro Amarelo, onde a gente fala sobre o suicídio. E a gente falou aqui agora rapidamente, então, sobre as crianças, sobre ter um assunto aberto sobre questões sexuais e como a gente tem um assunto aberto com os nossos filhos, crianças ou adolescentes, principalmente adolescentes, que se fecha muito, né? Todos os adolescentes hoje em dia têm um celular, eles têm um computador, quem sabe, mas celular todos os adolescentes têm. Pouquíssimos eu acredito que não tenham hoje em dia. O celular está muito acessível. Então tem computador, tem televisão, e as crianças se fecham, acontece alguma coisa, elas começam a se fechar, e quando a gente vê, ou não há mais tempo, ou ainda dá tempo. Como a gente consegue
viver nessa situação, né? É resolver essa situação melhor. Então, Ana, eu creio que o ponto principal é você ser amigo do teu filho. Então, assim, você tentar conhecer as pessoas, as companhias, as amizades, os acessos no celular. Eu sei que isso não é tarefa fácil, porque eu sou mãe. Muitas vezes eles não dão abertura para a gente, né? Para a gente ter esse acesso à vida deles. Mas, assim, eu acredito que esse seja o ponto essencial. Outra coisa, o adolescente, a criança ou adolescente, ele precisa ter aquele sentimento de valor, de importância. Muitas vezes ele se isola, fica lá no quartinho, ninguém se importa comigo, né? Ninguém liga, não sabe se eu estou aqui, o que eu estou fazendo. Então, ele começa a se sentir, ele não tem esse sentimento de valor, de importância. Então, isso é um fator que eu acredito que seja preponderante até para desencadear o suicídio. Sim. E hoje em dia, as redes sociais, a internet, ela tem vários... a gente tem que ter muito cuidado nos acessos. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muito lixo também. Então, existem pessoas do mal, né, que induzem os filhos a praticarem suicídio, praticarem coisas más pela internet. Então, nós temos que, com muita oração e sabedoria, procurarmos ser amigos dos nossos filhos, ter essa proximidade, acompanhar a vida do filho para saber o que ele está acessando, o que ele está vendo, quais são os amigos, as companhias, né? Exatamente. E eu acho que isso começa lá na primeira infância, né? Quando há o diálogo. Algo que eu recordo muito de quando criança era o seguinte: eu chegava em casa e aí os meus pais perguntavam: o que você fez hoje? O que aconteceu hoje? E ali, e se eles estão aí me assistindo, eles vão lembrar, e aí ia-se 2, 3 horas, porque eu detalhava tudo que tinha acontecido, né? Então eu acho que é importante também o pai e a mãe chegar: e aí, o que você fez hoje? Como é que foi? Hoje a mãe foi em tal lugar. Então há um contato, isso na primeira infância ainda. Eu acho que é muito importante, porque lá na adolescência fica mais difícil. Não é impossível, eu acredito que não seja, mas é difícil. Então na infância a gente ter essa amizade, sentar ali, vamos brincar de boneca e tal. Algo que eu tenho muita recordação também é a minha mãe, quem conhece aí, está assistindo, vocês conhecem ela é mais travessa, né? Então o negócio dela era subir em árvore, correr e tal. E o pai não, o pai já era uma pessoa mais tranquila. Quando criança gostava de sentar e brincar de carrinho ali e tal, desenhar algo mais calmo. Mãe totalmente travessa. Então assim, eu lembro muito de eu estar sentada, ele, vamos brincar, como é que brinca com esse brinquedo? Então o pai ter essa interação com a filha também. Porque o que acontece é que o filho sempre é da mãe, né? Ali o filho sempre tem esse contato direto com a mãe e a mãe acaba tendo com a filha também. E o pai, às vezes, acaba se esquivando desse relacionamento. Então, é muito importante para os pais que estão aí, falo como filha agora. Muito importante você que está aí, tem uma filha ou tem um filho, mas principalmente as filhas, porque eu acredito que é através desse contato que ela vai encontrar alguém legal para ela. Porque se a filha não tiver essa relação legal com o pai, ela não vai entender o que vai ser bom para ela. Porque ela não teve essa relação. Eu acho bem legal isso também, a gente conversar sobre isso. Eu acho que isso é interessante. E a questão da brincadeira ali também, do pai querer saber, mas como que penteia a boneca? A mãe, como é que brinca com essa pista de skate, de carrinho, enfim. Eu acho que essa interação, eu acho que é bem interessante. É super bacana essa questão, né? Assim, ficar mais próximo do filho. Também a menina, ela sente mais segura, né? Quando o pai dá mais atenção para ela pode tirar os bichos grilos, né, na cabeça dela com o pai, tirando ali as suas dúvidas e tal. E o garoto pode crescer bastante, né, nesse aspecto. A gente sempre deu muita abertura, assim, para o Micael com essa questão dos tabus e perguntar pra gente como que funciona a questão de gravidez, essa questão dos estudos. A gente sempre estimulou ele para ler, né, essa questão da leitura e tal. Vamos ler, o pai vai ler para você aqui uma história. Ele gosta muito de ler, né? Sim. O Micael gosta bastante de ler. E agora, assim, eles
ele cresceu nessa época agora, né? Então, essa época agora é a época da internet. Então, a gente tem que entender também que entre nós, os pais, existe um choque de geração. Sim, você imagina com os avós, né? Então, há um choque de gerações. Eu aprendo muito com o nosso filho, né? Ele estar longe para nós é muito difícil, porque basicamente as questões assim, de consultórios, tudo que eu tinha em negócio de internet, era tudo ele que resolve. E até hoje eu ligo para ele: filho, olha, eu quero fazer isso, quero tirar daqui, jogar para lá, colocar aqui, fazer isso, como é que eu faço isso e tal. E ele que me... pai, isso é muito simples, você não sabe isso? Então me ensina, assim, é muito bacana essa questão. Então, assim, é muito importante você conseguir ser amigo do seu filho, né? Eu estava numa fase mais corrida da minha vida quando nosso filho era pequeno. Trabalhava em 2, 3 empregos, morávamos em São Paulo, queríamos realmente ter uma vida mais calma, mais tranquila. Mas conseguimos ter uma interação assim, com ele. Poderia ter tido mais, eu sinto assim que poderia ter dado mais atenção. Às vezes eu saía, ele já tinha que ir para a escola, e quando eu voltava ele já estava dormindo, né? Então tinha aquela questão. A gente tinha mesmo só o final de semana ali para poder ficar com o filho, né? Mas quando nós conseguimos sair de São Paulo, que eu consegui ter um pouco mais de tempo para o meu filho, né? Tipo, soltar uma pipa, que eles falam, né? Aí em São Paulo, soltar pipa com ele, jogar bola, levá-lo numa piscina, estar com ele no meio da mata, ou conseguir fazer um acampamento, essas questões assim de clube, né? Fazer com que ele pegue esse gosto, esse gosto assim pelas questões do clube. Então eu pude ter mais tempo com ele, assim, né? Mas é muito interessante, muito importante essa questão da interação do pai com o filho, porque realmente na questão da infância, se ele encontra no pai aquela retaguarda que ele precisa, na adolescência vai ser mais fácil. Então, por exemplo, até a expressão de carinho, poder falar, né, a questão de amar: filho, eu amo você, né? E aí o filho tem uma liberdade de falar para o pai: pai, eu amo você. E às vezes de homem para homem fica meio essa questão de te amo, né? E tal, mas de beijar, né? Sim. Às vezes na adolescência eles não gostam que beija, né? Eu cheguei lá no colégio e eu sou todo meloso, né? Então, assim, a minha esposa já é mais reservada e tal, não dá muito beijinho, assim, ao público, né? Eu já sou meloso, eu não tô nem aí, chego e beijo mesmo, não tô nem aí. Então ele fica meio assim, às vezes no meio das moças lá e tudo, eu chego e abraço e beijo. E quem que é esse camarada te beijando? Esse é meu pai, né, e tal. Então, assim, essa questão, eu creio que, para mim, assim, eu penso que é uma coisa muito importante, assumir, né? Como eu disse, dentro do casal também é importante essa questão, né, de se assumirem, né? E o filho não é diferente, eu creio que o filho também você deve assumi-lo nessa parte emocional. Sim. Bom, gente, nossa hora está voando, nós tínhamos muita coisa para conversar, mas eu acredito que deu aí para você que está em casa já pegar uma ideia de como você pode melhorar o teu relacionamento com o teu cônjuge, ou com os teus filhos, ou com a tua sogra e com o teu sogro. Eu acredito que já deu para você pegar aí umas dicas. Mas para a gente finalizar agora, a gente está com 2 médicos, então eu tenho que pedir parte técnica, né? Então, assim, algo que é muito importante. A gente sabe que a questão do isolamento, agora na pandemia principalmente, né? Aconteceu muito isso, mas já vem acontecendo com muitas pessoas. Como que a gente pode identificar, assim, aquela pessoa ali tá entrando numa depressão, aquele adolescente ali, vamos conversar, tô com medo que, quem sabe, ele tá tentando contra a vida dele. Rapidamente, como que a gente pode olhar assim, dizer, tem que olhar com outros olhos para esse adolescente ou para esse jovem? Primeiramente, eu gostaria de falar de algumas estatísticas, né? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, 800 mil pessoas se suicidam. E a faixa etária onde acontece mais suicídio é entre os 15 a 29 anos. Então, isso é muito triste, né? É um índice altíssimo, né, de suicídio em nosso mundo. E há alguns pontos que a gente pode observar. Por exemplo, são pistas, né, que a pessoa dá quando ela começa a passar pela cabeça a ideia do suicídio. Então, assim, a primeira coisa é
que está relacionado são algumas doenças mentais, né? Depressão, se a depressão ela for vinculada à ansiedade, aumenta ainda mais o risco de suicídio. A esquizofrenia também é uma outra doença mental que aumenta muito o risco de suicídio. E o que nós temos observado, Ana, trabalhando, atendendo as pessoas, como você já falou em relação à pandemia, tem crescido muito o índice de doenças mentais. Todos os dias no consultório chegam pessoas falando, eu estou ansioso, eu estou depressivo. E isso é muito triste, justamente porque assim, nós somos seres sociáveis e nós estamos num contexto de medo, de assustador, de pandemia, de vírus, de isolamento social. Então, isso afeta diretamente a mente das pessoas, né? Aumentando esse índice. Outro ponto é a questão da falta de cuidado, o autocuidado. Então, a pessoa começa a se isolar. O isolamento social é um ponto, assim, característico de uma pessoa que já está pensando... São pistas, né? Como eu disse. Então, a questão do autocuidado, do banho, do isolamento social, são características. Outra coisa, ameaças. Ameaças de suicídio. E toda ameaça que é feita, ela não deve ser ignorada, porque, primeiramente, a pessoa dá pistas, ela dá dicas, e ela está, assim, pedindo ajuda. É uma forma de pedir ajuda. Né? Então, deve ser notificado cada ameaça que é feita de suicídio e deve procurar ajuda profissional. Né? Suporte psicológico, não pode deixar essa pessoa... sem esse cuidado. Sim. Sabe o que eu acho bem interessante que você falou sobre essa atenção? Há uma psiquiatra, ela atende em Santa Maria, ela é muito conceituada na área dela, e em uma das palestras dela, ela fala algo muito que eu sempre acho muito interessante. Ela diz assim, aquele que sempre diz que vai cometer o suicídio, normalmente não é o que comete o suicídio. É aquele que não diz, que só demonstra pequenos sinais. Então, eu acredito que quando a gente tem uma pessoa na família, um amigo, um conhecido, a gente tem que ativar um alerta maior ainda. Porque a pessoa ela não vai chegar pra ti e vai dizer assim, Daniel, eu quero me suicidar. Não, a pessoa não vai fazer isso. Ela vai mostrar sinaizinhos, pequenininhos. Então, a gente tem que estar sempre com amor, olhando para outra pessoa com muito amor, né? Daniel, você tem alguma coisa para nos falar sobre? Não sei se a Silvana terminou. Veja, essa questão do suicídio, ela é bastante complexa, né? Tem alguns gatilhos, assim, que pode levar a pessoa ao suicídio, né? Então, por exemplo, o estresse social, né? Tem pessoas que se estressam socialmente. A questão da perda do emprego, estou falando mais do suicídio do lado masculino, assim, né? Então, a perda do emprego, por exemplo, o homem, ele se sente o esteio da casa, né? Então, se ele perde o emprego, ele perde o chão, né? Ele fica preocupado e tal. Então, essas pessoas, assim, pode ter alguns gatilhos, assim, para que possa levar a pensar isso, né? Dificuldade financeira, essas questões, assim, 75% das pessoas que se suicidam, elas são dos países emergentes, né? Nessa taxa de suicídio que a doutora Silvana colocou, né? Veja bem, algumas coisas também, problemas de relacionamento. O suicídio, por que a taxa de suicídio é maior entre os homens? Porque os homens têm mais dificuldade de superar os traumas emocionais, né? As mulheres, por elas falarem mais, né? Ser mais abertas e conseguir se abrir mais e se colocar mais, às vezes, para as amigas ou às vezes até para o profissional, nesse quesito, né? Os homens se suicidam mais, porque eles têm mais dificuldade de falar, né? Então, eles apresentam esses sinais, né? Diríamos assim, que você muito bem colocou aí. Então, assim, às vezes também alguns traumas, como abuso sexual na infância, isso também pode estar relacionado, né? Algumas doenças, né? Dor crônica, também a gente tem nessas estatísticas, também tem essas questões que levam essas pessoas para a questão do suicídio. E também esses acontecimentos destrutivos, né? Por exemplo, quando o estresse social que a gente está
sofrendo agora. Né? Então, como guerra civil, né? Grandes conflitos que ocorrem, e também agora a questão, por exemplo, que nós estamos passando agora, a questão da pandemia. Né? Então, é uma guerra biológica que praticamente nós estamos vivendo agora. Né? Então, todas as pessoas, todas as famílias estão assim, em alerta, né? Como se você estivesse em alerta. Todo local que você vai tem que estar usando máscara, e isso e aquilo e tal, isso. Então tem pessoas que não aguentam essa pressão que é feita em cima dela. Então isso pode ser também um gatilho para levar a pessoa para o suicídio. Agora é lógico, é óbvio que nós como cristãos, nós acreditamos que o pano de fundo, não é, de toda essa questão do suicídio, existe o mal, ele existe, né? Assim como existe Jesus, existe o bem, o mal ele existe, né? A gente sabe que Satanás ele existe, e com as tentações, e o mundo espiritual ele existe, e Satanás só quer o mal do ser humano, né? Então Satanás ele leva realmente a pessoa a ter esses pensamentos negativos, diríamos assim, né? Ter pensamentos negativos. E então começa a entrar, como a doutora bem colocou, na questão de a pessoa fica numa ansiedade, né? A ansiedade já é excesso de futuro, fica pensando o que vai acontecer, como é que é e tal, e como é que eu vou fazer para solucionar essa dívida ou aquela coisa, e como é que eu vou fazer com a minha família agora, aquela ansiedade. E a ansiedade leva à depressão. Já a depressão é excesso de passado. Se eu tivesse feito assim, não estaria assim, poderia ter acontecido aquilo. Então a pessoa entra em depressão, e aí Satanás aproveita esse momento, né? Esse momento às vezes de fraqueza mental, não é? E então tenta colocar na mente daquela pessoa que tirar a vida seria a solução. Quando que na verdade o suicídio é um ato egoísta. Né? A pessoa que se suicida ela é extremamente egoísta, porque resolve o problema para ela, mas não soluciona o problema para a família, por exemplo, não é? Para as pessoas que ficam, porque quem vai sofrer mais da pessoa que se suicida é realmente a família, os que ficam. Nós temos alguns casos na cidade onde nós moramos em Tupã-Siretã, estamos ali há 1 ano e meio. Nós temos ali já até 3 homens, né, que se suicidaram, e 2 mulheres nesse 1 ano e meio. Então nós vemos, assim, tivemos a oportunidade de visitar algumas pessoas, algumas famílias que cometeram esse suicídio, e a gente vê o sofrimento da família, né? A família sofre por ter uma pessoa ser tirada do seio da família tão tragicamente. Então a gente sabe que Satanás está por trás, existem essas forças espirituais satânicas por trás desses pensamentos negativos, né? Então eu creio que a gente pode, como cristãos, a gente pode orar por essas pessoas, né? Eu creio que a gente pode ser uma ajuda, dar uma ajuda espiritual, ter uma oração intercessória. A gente pode, de repente, formar. Eu creio que esse canal aqui, isso que está acontecendo aqui, é um apoio que a gente pode estar dando. A gente pode, de repente, uma sugestão seria abrir um momento de oração, de repente, né? Para que pudesse orar, ou fazer uma oração intercessória por essas famílias, porque a gente não sabe exatamente qual é a realidade das famílias. A gente procura entender aqui, compreender um pouco mais, assim, a pessoa que está passando por esse momento, ou a pessoa que já passou por esse momento, né? Realmente o suicídio ele é um trauma difícil de ser superado, né? Tanto pelos filhos, quanto pelos pais, quanto por toda a família, né? E a própria sociedade também, né? É algo que é até discriminatório, né? Hoje pela manhã tive a oportunidade de levar uma senhora, dar uma carona para uma senhora, e nós estávamos passando em frente a uma casa, e ela falou assim: olha, esse senhor aí, o pai de família aí dessa casa, ele se matou, né? Ele se suicidou. E agora, vindo para cá, para Cruz Alta, nós também passamos ali na rodovia, tinha um senhor lá com uma malinha na mão, a gente deu uma caroninha para ele, né? De lá, da saída ali de Júlio de Castilhos até aqui, e ele veio falando para a gente: olha, aqui nessa casa aqui teve um senhor que se matou. Então, quer dizer, a sociedade, ela relata assim, né? Fica rotulado, né, na sociedade. Então, a família fica rotulada como isso, né? Eu queria dar os parabéns aí para vocês, por vocês estar realmente levantando essa bandeira, né? Quebrando esse silêncio, diríamos assim, né? Quebrando esse silêncio que de repente que existe com relação a esse assunto. Sim, com certeza. E eu acredito que nós, como cristãos, você que está em casa nos assistindo, ou se você
indiferente de qual seja a tua religião, que você esteja aí, a gente pode orar pela pessoa, como o Daniel falou, mas também agir, né? Chegar e dizer, Silvana, você está precisando de uma ajuda? Vamos lá, eu tenho carro, eu te levo no médico, eu fico com você, eu te apoio, né? Então é muito importante as mulheres apoiarem as mulheres, os homens, as crianças. Abra o seu alerta aí e preste atenção no que está acontecendo com as crianças. As crianças são um grupo muito vulnerável. E criança, se você está me assistindo aí, não tenha vergonha, procure alguém, conte para essa pessoa que você ama, conte para sua professora. Enfim, muitas crianças, ainda quando muito pequenas, eu tive várias professoras que eu adorava elas e tenho certeza que se precisasse falar, teria essa abertura. Se você é professor, seja aberto, seja acessível para as suas crianças, né? E vocês pais também sejam acessíveis, ativem o seu alerta, porque quando a gente menos espera, essas coisas acontecem, né? Pois bem, gostaria de agradecer a presença de vocês. Acredito que foi muito legal, a gente conseguiu passar, acho que aí algumas dicas. Fiquei sabendo um pouquinho mais sobre a vida de vocês, como é que aconteceu muita coisa. Então, espero que você que esteja em casa tenha pegado algumas dicas e tenha sempre certeza, a mudança acontece. Se você estiver passando por algum relacionamento difícil, se você está passando por algum momento difícil, procure alguém, conte para esse alguém o que está acontecendo, peça a ajuda que é necessária. E vou relembrar aqui, se você está em casa e você quer receber esse material especial do Quebrando Silêncio, deixe aí a sua mensagem, não importa o horário que você esteja assistindo. A gente vai estar acompanhando aí os comentários e a gente pode estar entrando em contato com você para você adquirir esse material, tá? Ele é totalmente gratuito. Então, se você tem interesse, deixa aí a sua mensagem. É um material muito legal. Se você for criança, também pode deixar aí nos comentários que tem uma revistinha bem legal para você pintar, colorir. E vai ser muito bacana estar entregando para vocês esse material, tá bom? Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento para vocês. Muito obrigado mais uma vez. E se você está em casa, não perca, sábado que vem, às 4 da tarde, a gente vai ter mais um encontro com a Camila, onde ela vai estar falando um assunto direto para as mulheres. Então, se você é mulher, independente da sua idade, você não pode perder. Esse programa vai ser incrível, tá bom? Um feliz sábado para vocês aí e uma ótima semana para vocês.